Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículos 7 a 25. Assim diz a palavra de Deus. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, ajuda-nos a compreender este texto em sua profundidade e aplicar os ensinamentos da Tua palavra às nossas vidas. Perdoa, Pai, os nossos pecados, tem misericórdia de nós. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os conflitos psicológicos são uma faceta inescapável da experiência humana. Uma tapeçaria complexa, tecida a partir de nossos princípios éticos, valores morais e os incessantes clamores de nossos desejos e ambições egoístas.
Você vive conflitos psicológicos? Não precisa responder para mim, mas eu respondo para vocês. Eu vivo, e muitos. Essa tensão intrínseca não é uma novidade para o ser humano. Ela está presente ao longo da história, da literatura, e é um ponto focal da psicologia, da psicanálise e da filosofia humana. Se existe algo que intriga o ser humano ao longo da história, é a realidade dos nossos conflitos psicológicos. Conflitos estes que tiram a paz interior de muitas pessoas. Conflitos estes que levam milhões de pessoas todos os dias ao consultório do psiquiatra, do psicólogo, do psicanalista. A psicologia moderna, em suas diversas vertentes, oferece múltiplas lentes para compreender a razão que está por trás dos nossos conflitos. A psicologia humanista, por exemplo, embora esteja focada na questão do potencial de crescimento do ser humano, reconhece a luta das pessoas para conciliar o eu ideal com o eu real, gerando ansiedade e insatisfação quando há uma grande disparidade. Uma coisa é o ROI ideal dentro de mim. Outra coisa, muito distante do ROI ideal, é o ROI real, o ROI de carne e osso. E quando o ROI ideal está muito distante do ROI real, isso cria dentro de mim uma grande frustração. Isso cria dentro de mim uma ansiedade, às vezes, difícil de lidar. Já a psicologia de linha cognitiva explora como os nossos esquemas de pensamento e crenças podem ser a fonte de dilemas internos. Especialmente quando existem dentro de mim, dentro de você, crenças contraditórias. Crenças que, embora antagônicas, coexistem na mesma mente. E há também, de acordo com a psicologia cognitiva, o surgimento de ansiedade quando as nossas expectativas se chocam com a realidade. Você e eu somos carregados de expectativas. Nós temos expectativas em relação aos nossos planos de vida, nós temos expectativas em relação a o que será dos nossos filhos, que profissão eles vão ter, se vão se casar, se casarem, se vão ser felizes no casamento. E quando essas expectativas colidem com a realidade, e convenhamos, muitas vezes elas vão colidir com a realidade, isso gera dentro de nós um sofrimento emocional significativo. A psicanálise criada por Sigmund Freud talvez tenha sido o ramo do conhecimento ou da busca do conhecimento que mais tem se debruçado sobre a questão dos nossos conflitos internos. Freud, um neurologista, dedicou praticamente toda a sua vida a estudar o que estava por trás, o que está por trás dessa luta incessante que se trava nas nossas mentes. Embora ele tenha descrito a realidade desses conflitos numa linguagem própria da sua época, a realidade daquilo que ele descreveu revolucionou a psicologia da época e
e revolucionou o conhecimento que se tinha a respeito dos problemas mentais. Então, Freud postulou que existem dentro do ser humano 3 instâncias que ele chamou de id, de ego e de superego. O superego é a internalização dos valores morais da sociedade, dos ensinos éticos que nós recebemos dos nossos pais. O id é a fonte dos nossos impulsos, impulsos sexuais, impulsos agressivos, é a fonte dos nossos desejos, das nossas ambições mais egoístas, que muitas vezes nós temos até vergonha de tomar consciência de que esses desejos e ambições existem dentro de nós. E o ego, o eu, usando a linguagem da análise transacional, o nosso lado adulto, busca de alguma forma administrar essa tensão entre os desejos e impulsos inconscientes dentro do nosso id e os valores morais e éticos e princípios racionais do superego. Então, o nosso lado adulto, o nosso ego, procura mobilizar todas as forças disponíveis dentro de nós para administrar esses conflitos. E quando, de acordo com a psicanálise, a gente não dá conta, esses impulsos inconscientes, sexuais, agressivos, egoístas, ambições, às vezes indescritíveis, se manifestam nas nossas vidas como sintomas de culpa, de ansiedade, sintomas neuróticos. E graças a esses estudos, hoje, embora nós usemos uma linguagem muito diferente da linguagem que Freud usou muitos anos atrás, a realidade continua a mesma. Nós somos, dentro de nossas mentes, um verdadeiro poço em ebulição, e nós procuramos, dentro das nossas limitadas forças, administrar esses conflitos, administrar essa guerra entre os nossos princípios éticos, aquilo que a gente aprendeu da sociedade como sendo correto, como sendo válido, com aquele nosso lado verdadeiramente animal, aquele nosso lado que a gente tem vergonha de admitir que está dentro da gente. A filosofia também se debruçou sobre o estudo desses conflitos psicológicos. Um grande filósofo chamado Immanuel Kant disse que o ideal seria o ser humano se dirigir pelo que ele chamou de imperativos categóricos. São máximas que nós entendemos que deveriam se aplicar universalmente como uma lei para dirigir o comportamento dos seres humanos. Então, Immanuel Kant dizia que existem imperativos categóricos que devem nortear a nossa conduta. Mas ele mesmo admitiu que existe uma tensão muito grande entre esses princípios universais, aceitos como a questão do amor ao próximo, e as nossas inclinações pessoais. Existe um abismo entre uma coisa e outra. Søren Kierkegaard, o considerado pai do existencialismo, explorou a angústia e o desespero que surgem da nossa liberdade de escolha e da responsabilidade que o ser humano tem de decidir o que ele quer fazer da sua vida. Então, como seres humanos, o que nos separa dos animais é a nossa capacidade de escolher,
essa liberdade que nós temos de decidir o que nós queremos para as nossas vidas. Mas Kierkegaard explorou que essa liberdade que nós temos tem um preço altíssimo para nós. Isso gera dentro de cada um uma angústia, uma insegurança. Será que eu estou decidindo o que é certo? Será que eu estou fazendo a coisa correta? Então, tanto a psicologia moderna, como a psicanálise, como a filosofia, falam sobre essa realidade, dessa guerra que existe dentro dos nossos corações, dessa batalha incessante que ocorre na mente humana. E o apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, descreve na sua vida pessoal como ele enxergava esses conflitos psicológicos. É claro que a Bíblia vai usar uma linguagem compatível com a época em que ela foi escrita. Então, Paulo não era um cientista no sentido moderno. Paulo não era um filósofo, um psicólogo, um psicanalista no sentido moderno dessas palavras. Mas Paulo era um intelectual da época. Paulo era uma pessoa de um conhecimento extraordinário para a época em que ele viveu. Uma pessoa extremamente culta. Talvez uma das pessoas mais cultas da sociedade judaica da sua época. Por isso que Deus usou Paulo e usou Lucas, um médico, para escreverem a maior parte do Novo Testamento. Pessoas muito instruídas. E Paulo descreve de uma maneira extraordinária, usando a linguagem espiritual da sua época, a realidade desse conflito psicológico que existe na mente de cada um de nós. Ele se coloca no lugar do ser humano e descreve numa linguagem muito vívida a guerra que ele vivenciava como ser humano. Então, ele lamenta, pois o que quero fazer, não faço. Mas o que odeio, isso pratico. Ele escreve com letras muito claras. Agora eu pergunto para você, seja honesto com você mesmo. Não é essa a realidade de cada um de nós? O apóstolo Paulo diz, aquilo que eu sei que eu devo fazer, muitas vezes eu não consigo. Mas aquilo que eu detesto fazer, muitas vezes é o que eu acabo fazendo. Desventurado homem que eu sou, diz Paulo, quem me livrará do corpo desta morte? Gente, que honestidade, que sinceridade. Uma vez, muitos anos atrás, eu perguntei para uma psicóloga que trabalhava comigo, eu falei, você já leu Romanos capítulo 7? Dá uma lida e vê se não é isso exatamente o tema central da psicologia. É claro que ele escreve numa linguagem da época. Então, qual é o trabalho de um pregador, de um estudioso da Bíblia? É fazer a ponte entre a linguagem que ele usa com a linguagem que a gente usa hoje em dia na nossa cultura científica. Mas o princípio é o mesmo. Então, nesse texto bíblico, o apóstolo Paulo descreve de uma maneira profunda e extraordinária a complexidade da mente humana e os conflitos psicológicos vividos por cada um de nós. E como superar esses conflitos? Como lidar com essa guerra psicológica que existe dentro de cada um de nós e vencer? O apóstolo Paulo, de uma forma resumida, comenta sobre 3 passos para nós vencermos
os nossos conflitos psicológicos. E o primeiro passo que ele cita é conhecer, conscientizar-nos da lei de Deus. Lei de Deus, o que é isso? Lei de Deus. O Antigo Testamento é dividido em 3 partes. A primeira parte do Antigo Testamento nós chamamos em português de a lei, ou a lei de Moisés. E quando Paulo usa o termo lei, ele está se referindo a essa expressão, a lei de Moisés. A gente, em português, traduziu como lei, mas sabe como é no hebraico? É Torá. O que é Torá? Torá em hebraico significa instrução. Não é lei no sentido do Código Penal. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, embora a lei tenha mandamentos. Mas lei em hebraico, no original, é a Torá. Então, a primeira coisa que o ser humano precisa conhecer é a instrução que vem de Deus. Por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo sobre a lei, ele usa o termo escritura. Ele diz assim para Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o ser humano seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a primeira coisa, segundo Paulo, para nós vencermos os nossos conflitos psicológicos, a primeira coisa é conhecer a lei de Deus, a instrução de Deus, o ensinamento de Deus. E Paulo diz que a lei é boa, a lei é perfeita, a lei é agradável. O salmista, lá no Salmo 119, no versículo 105, diz: a tua palavra, ou seja, a tua lei, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A lei é extraordinária. A lei contém instruções belíssimas. E, embora nós sejamos incapazes de obedecer à lei em todos os seus aspectos, a lei, a instrução de Deus, que não existe apenas na Bíblia, mas está escrita na consciência de todo ser humano, ou deveria estar, a lei possibilita a convivência de uma forma civilizada. Então a lei diz: Roy, você não pode olhar para a mulher do próximo, isso é errado. Roy, você não deve matar ninguém. Roy, não minta. Roy, não furte. Roy, a gente precisa olhar e ter empatia pelo próximo. Isso é lei, é instrução. É a vontade de Deus. Então, a lei me mostra o quanto Deus é amoroso, o quanto Deus está preocupado com o meu bem-estar, o quanto Deus deseja que nós vivamos de uma forma civilizada. A lei permite uma convivência civilizada. Hoje, as pessoas não estão nem aí com a lei de Deus. Então, você liga o noticiário, o que você escuta? Um país atacando o outro. E ontem até estava assistindo com a minha filha, e embora isso seja um comentário natural do jornalista, chamou a nossa atenção. Porque a preocupação dos líderes, de muitos líderes mundiais, não é quantas pessoas estão morrendo nos bombardeios. Quantas mães estão morrendo, quantas crianças estão virando órfãs, não é essa a maior preocupação. A maior preocupação é, com essa guerra entre Irã e Israel, o valor do barril do petróleo pode atingir níveis tão altos que inviabiliza a economia mundial. Então as pessoas não estão tão preocupadas se morreram 20 crianças, se morreram 50 crianças, se morreram 100 crianças, se morreu o pai de família. Isso é secundário. O mais importante é o que vai acontecer com a economia mundial. Por que as pessoas agem assim? Porque não conhecem a lei de Deus, não se conscientizaram da lei de Deus.
não internalizaram princípios éticos importantíssimos para nós podermos viver minimamente de forma civilizada. Então, primeira coisa é conhecer a lei de Deus. O segundo passo, citado pelo apóstolo Paulo, é um passo que norteia a psicanálise, norteia qualquer terapia psicológica séria hoje. Ele fala em linguagem espiritual e a ciência fala em linguagem científica. O que Paulo diz? Qual é o segundo passo? É nos conscientizarmos da nossa natureza humana pecaminosa. É nós nos conscientizarmos de quem nós somos. É nós nos conscientizarmos de que precisamos nos conhecer para podermos viver de uma forma equilibrada. Muitas pessoas hoje procuram um profissional, psicólogo, psicanalista, um médico que tenha estudado essa área, para poder fazer uma autoanálise. Como é importante nós olharmos para dentro de nós. Como é importante nós sabermos quem realmente nós somos por dentro. Como é importante nós reconhecermos os impulsos, sejam eles sexuais, agressivos, ambições egoístas, que estão dentro de nós fervilhando. Como é importante nós reconhecermos isso. Como é importante eu saber o que se passa dentro de mim. Isso usando uma linguagem da psicologia hoje, usando a linguagem da espiritualidade judaica antiga, que é a linguagem que Paulo usa, é nós reconhecermos a nossa natureza humana pecaminosa. E Paulo diz que a nossa natureza é tão safada que quando a gente lê um mandamento de Deus, tipo, não cobiçarás, a gente acaba cobiçando até mais. É o fruto proibido. Essa é a nossa natureza, meus irmãos. Nós somos assim. A Bíblia expõe de uma maneira muito clara. Você e eu, na nossa mente humana, quando nós lemos uma instrução de Deus, nós somos tão fracos, vulneráveis ao erro, tão deficientes psicológica e espiritualmente, que a instrução de Deus, ao invés de me ajudar, muitas vezes ela deflagra em mim o impulso para pecar ainda mais. Nós somos assim e por isso nós sofremos tanto. Paulo diz que quando ele leu na lei não cobiçarás, ele queria cobiçar. É isso que ele descreve nesse capítulo. Paulo está descrevendo o ser humano da perspectiva psicológica puramente humana. Essa é a nossa natureza. E Paulo diz que esse conflito é tão forte da nossa natureza humana pecaminosa com a mente ética, a mente racional, que uma guerra é inevitável dentro de nós. Nós sabemos o que Deus quer. Nós sabemos o que é certo. Nós sabemos como Deus quer que nós hajamos. Mas o que nós fazemos? Muitas vezes, exatamente o contrário. Eu sei que eu não devo fofocar, mas eu fofoco. Eu sei que eu devo amar o meu próximo, que eu devo respeitar o meu próximo, mas eu vou e lanço um comentário negativo sobre aquela pessoa. Você e eu não somos assim? Nós somos assim. Eu sei que eu devo respeitar a minha esposa, ela deve me respeitar, mas às vezes a gente fala alguma coisa que não deveria um para o outro. A gente sabe que não deve, mas a gente pratica. Não que a gente faz isso na maior parte do tempo, senão a gente não seria cristão. Mas essa realidade existe dentro de você e dentro de mim.
nós somos incapazes de obedecer plenamente à vontade de Deus. Por isso que Paulo termina esse texto dizendo assim: desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E agora vem o terceiro passo, agora vem a solução. Graças a Deus, diz Paulo, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a resposta. Esse é o terceiro passo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. O que Paulo está dizendo? Você já ouviu aquela expressão quando uma pessoa termina um relacionamento e está na fossa, está mal, a pessoa está deprimida, está triste, está arrasada, não consegue nem sair de casa porque terminou um relacionamento. Qual é, de acordo com o ditado popular, a solução para essa pessoa retomar o rumo da vida? Qual é? É conhecer o quê? Um novo amor. Não é isso que as pessoas falam? E tem um grande fundo de verdade. Aí ele conhece uma nova pessoa, se apaixona e aquele sofrimento antigo vai embora. Aqui Paulo está dizendo mais ou menos a mesma coisa. A única possibilidade de cura para o ser humano é um relacionamento restaurador. E quem é responsável por esse relacionamento restaurador? A única possibilidade de cura para o ser humano é quando ele se relaciona com Jesus Cristo. Esse relacionamento com Jesus Cristo, um relacionamento pessoal, uma comunhão pessoal com Cristo como meu melhor amigo, como o dono da minha vida, o meu Senhor, o meu Salvador, é esse relacionamento que pode restaurar o ser humano do sofrimento dos seus conflitos internos. E aqui, meus irmãos, vem a grande lição de sabedoria da Bíblia. Nenhuma religião humana, por melhor que seja, nem mesmo institucionalmente falando, a própria religião cristã, nenhuma forma de religiosidade pode ajudar o ser humano a superar os seus conflitos, a viver a verdadeira paz interior. Nenhuma religiosidade humana. O que salva o ser humano, o que cura o ser humano, não é um conjunto de regras, um conjunto de mandamentos, por melhores que sejam essas regras, por melhores que sejam esses mandamentos. A única cura para o ser humano é quando ele se relaciona pessoalmente com Deus através de Jesus Cristo. É esse relacionamento que nos dá o poder para superar os nossos desejos impróprios, as nossas ambições egoístas, a nossa agressividade, a nossa sexualidade disfuncional, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa disfuncionalidade psicológica. É só quando eu reconheço que eu não tenho poder para obedecer à vontade perfeita de Deus. É só quando eu reconheço a minha falibilidade humana, quando eu reconheço a minha deficiência psicológica, quando eu reconheço a minha completa inoperância para viver de acordo com os princípios que Deus estabeleceu para mim, é que eu posso dizer: Deus, realmente eu não dou conta.
Jesus Cristo entra na minha vida. Eu te recebo hoje como meu Senhor, como meu Salvador, como meu amigo. Revoluciona a minha vida. É isso que Paulo está dizendo. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus é a única resposta para que nós possamos viver uma vida de vitória sobre a nossa natureza humana pecaminosa. Que Deus nos abençoe.